Olá a todos, novamente. Vamos falar agora sobre os princípios reconhecidos do direito administrativo. Mas antes, uma atenção. Os princípios que havíamos falado no outro vídeo são os princípios expressamente previstos no artigo 37 da Constituição. Esses daqui não são previstos expressamente, não estão escritos literalmente na Constituição, mas decorrem da sua interpretação e há previsão expressa de alguns deles em leis infraconstitucionais. Então, quando a gente fala princípios expressos, aqueles escritos expressamente na Constituição. Os outros são os princípios reconhecidos, ou seja, não são escritos, exatamente escritos na Constituição, mas decorrem da sua interpretação e a previsão em lei e tudo mais. Muitos autores do direito administrativo citam uma quantidade enorme de princípios reconhecidos. Na verdade, não há um rol exaustivo, não há uma quantidade X de princípios, cada um fala uma coisa. Bom, para nós aqui no concurso público, para fins de aprovação em concurso público, o que interessa são alguns princípios que são regularmente exigidos em prova, e são esses o que interessa a você, tendo em vista o seu foco, né? Então, vamos lá, o tema é princípios reconhecidos. Essa expressão reconhecidos é para citar, logicamente, o José dos Santos Carvalho Filho. Ele menciona isso, e o primeiro deles que eu quero falar é o princípio da supremacia do interesse público. Para completar, na minha ótica, na minha visão, para deixar completo o nome desse princípio e para que não haja dúvidas, eu costumo colocar supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Aí fecha. Então, de acordo com esse princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, havendo um choque de interesses, havendo dois interesses em conflito, de um lado, o interesse público na realização de alguma atividade pública, e de outro lado, um interesse privado que contradiz esse direito público, eles estão em choque, um quer, o outro não quer, então vice-versa. Bom, nesse caso, haverá a supremacia do público sobre o privado. Então, se o interesse público é num sentido, o interesse privado, particular de alguma entidade ou de alguma pessoa física contra aquele interesse público vai prevalecer, logicamente, o interesse público. Mas são casos isolados, são casos particulares, não como um todo, até porque um todo é o interesse público que vai prevalecer. Vou citar exemplo, por exemplo, você está dirigindo seu carro na rua e recebe uma multa de trânsito. Se você está em excesso de velocidade ou se você atravessou o sinal vermelho, essa multa de trânsito ela vem na criação do interesse público. Por que o interesse público? Porque há um interesse público na criação dessa multa para fins de coibir direção que seja perigosa, para não atrapalhar e não causar mortes, lesões corporais na direção de veículo automotor. Então essa multa, para coibir esse tipo de atitude, ela vem no interesse público. Mas você, particular, que recebeu essa multa, não vai querer ter essa multa. Então, de um lado, há o interesse público pela aplicação da multa. De outro lado, há o interesse particular desse motorista em não receber, não querer receber essa multa. Bom, o que vai prevalecer é o interesse público, mesmo que ele não queira, mesmo que o administrado não queira, ele vai sofrer contra si essa multa. Um outro exemplo, a gente pode citar também o Instituto da Desapropriação. Tá? Só para citar exemplo da desapropriação. Se há um interesse público na desapropriação de um determinado imóvel, é porque o Estado quer adquirir para si aquela propriedade e construir naquele local uma escola, um hospital. Mas vejam bem, você é dono dessa propriedade particular.
você, o Estado, está lá em cima de você querendo desapropriar aquele seu bem, né? Tirar da sua propriedade e transferir para a propriedade dele, do Estado. Você, logicamente, não vai querer isso. Então, de um lado, há o interesse público na desapropriação e, de outro lado, o interesse particular em não querer essa desapropriação. Bom, pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, o que vai prevalecer é a desapropriação e o interesse particular vai ficar subtraído desse ponto. A única coisa, para fins de conclusão do tema, mas qualquer coisa que o particular venha a questionar na justiça com relação a essa desapropriação é apenas o valor da indenização, porque o fato de ser desapropriado ou não acarreta qualquer ida ao Poder Judiciário à supremacia do interesse público nesse caso. Um segundo princípio, vou apagar o quadro, um segundo princípio interessante aqui, importante, o princípio da indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade do interesse público. O interesse público é o que deve ser alcançado pelo direito administrativo, pela máquina administrativa, pelo Estado em si, né? Então, esse interesse público não pode ser disposto, não pode ser deixado de lado, deixar para lá. Não interessa o interesse público, interessa sim. Interessa muito e só interessa o interesse público, de modo que ele não pode ser disposto, ele não pode ser deixado para lá. Ele é indisponível, não tem como você dispor, né? O administrado não tem como o Estado dispor do interesse público, ele tem que alcançar sempre o interesse público. Então, por exemplo, no mesmo exemplo da multa de trânsito, em que um cidadão recebe uma multa de trânsito, questiona e não quer receber e tal, o guarda, o agente de trânsito que presenciar esse ato ilícito, a prática aí de uma infração de trânsito, ele não pode deixar de multar, porque essa multa vem no interesse público e esse interesse público ele é indisponível. Então, à parte as questões criminais, né, penais, com relação à omissão desse agente de trânsito na confecção da multa, no âmbito aqui do direito administrativo, é indisponível o interesse público, ele não pode deixar de multar, não pode deixar de aplicar essa multa. Por exemplo, também, um servidor público que vai receber uma punição administrativa disciplinar, porque praticou um ato ilícito, imaginando-se aí que esse superior hierárquico que vai aplicar a punição, um agente competente para aplicar essa punição, não queira aplicar a punição porque o servidor é gente boa, ele é muito querido e tudo mais. Bom, nesse caso não vai acontecer, não vai adiantar nada ele ser gente boa, porque o superior vai ter que aplicar a punição a ele, porque essa punição disciplinar vem no interesse público. Quer seja uma suspensão, quer seja uma demissão, quer seja uma advertência, enfim, uma aplicação de uma punição disciplinar. Praticou o ato ilícito, punição disciplinar. E o superior não pode deixar para lá, pelo menos investigar, enfim, lógico que tem um processo e tudo mais. Então, esse é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Uma outra vertente também desse princípio é a indisponibilidade dos bens públicos, né? Via de regra, os bens públicos são indisponíveis. Você não pode dispor dos bens públicos. Você não, o Estado, melhor dizendo, o Estado não pode dispor dos bens públicos, né? Não pode alienar, via de regra, porque existem algumas exceções, que são, por exemplo, a autorização legislativa. Uma lei pode criar aí a possibilidade da venda, da troca, da doação de um bem público, mas via de regra os bens públicos são indisponíveis. Então, não há, por exemplo, como o governador do estado fazer doação de carros públicos, né, que pertencem aí, por exemplo, à Polícia Civil, à Polícia Militar, carros que já não servem mais, fazer uma doação para o município ou fazer uma doação para outras pessoas. Ele não pode fazer uma doação com aquilo que não é dele.
porque o carro não é dele, o carro é do Estado. Né? Então, ele só pode fazer essa doação quando houver uma lei determinando essa possibilidade. Porque se o carro é do povo, quem faz a lei indiretamente é o povo, através dos seus representantes eleitos. Né? Então, parte aí da democracia indireta. Mas, enfim, os bens públicos, via de regra, são indisponíveis. Isso é um tema exaustivo, muito grande, bens públicos, né? Merecedor aí de um vídeo exclusivo só para isso, mas lá no final, não é por agora, isso aí é visto no final da matéria, por hora, esse princípio aí da indisponibilidade do interesse público. Um terceiro princípio, eu vou colocar aqui embaixo, princípio da razoabilidade. Princípio da razoabilidade. Razoabilidade, esse princípio, muito embora lá no direito constitucional existe uma divergência com relação à razoabilidade, à proporcionalidade, uns falam que são duas coisas diferentes, outros falam que a proporcionalidade está inserida na razoabilidade. Aqui no direito administrativo, que se fala razoabilidade, se fala proporcionalidade, e dá na mesma, até porque a proporcionalidade não tem como você dissecar, né? O próprio Carvalhinho, também já citado aqui novamente, ele mesmo diz, olha, é muito complicado, não tem como você tirar uma coisa da outra, então você vai à razoabilidade, mas se disser proporcionalidade, as bancas de concurso vão no mesmo sentido, para elas significa a mesma coisa, fica tranquilo. Mas então a razoabilidade, proporcionalidade, no direito administrativo, enfim, ela serve numa perfeita adequação entre meios e fins. Qual é a finalidade que se quer alcançar? Qual o fim específico que se quer alcançar com a prática de um ato? Esse ato, para alcançar esse fim, deve ser um ato razoável. Né? Vamos explicar melhor dando exemplo. Exemplos aí que você vai encontrar em livros de constitucional e tudo mais. Exemplo do carnaval. Né? Carnaval em que há a comprovação, existe a comprovação de um aumento na incidência do vírus HIV no período do carnaval. Existe essa estatística de fato. Tá? Se existe essa estatística, vamos imaginar o Estado. Bom, na época do carnaval, aumenta a incidência do HIV, mas aumenta também o consumo de bebidas alcoólicas. Então, uma coisa leva a outra. Bom, tive uma ideia, eu sou o Estado, tive uma ideia. Para diminuir a incidência do vírus HIV, eu vou proibir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no período do carnaval. Não é razoável. Isso não é razoável. Qual é a finalidade que se quer alcançar? A redução na contaminação pelo vírus HIV. Mas o meio adotado é um meio razoável para se chegar a esse fim? Não é um meio adequado, não é um meio razoável. Um outro exemplo, também encontrado em livros de direito constitucional, são os mesmos exemplos, e vira e mexe eles colocam esses exemplos, porque são exemplos de livros, da doutrina. O pichador no monumento público, né? Ele vai lá e picha o monumento público. Aí o Estado vai e limpa aquela pichação. Logo depois ele picha de novo. E o Estado vai e limpa aquela pichação. O Estado, bom, eu quero diminuir, eu quero acabar com essa pichação. O que eu vou fazer? Eu, Estado, eu vou cercar esse monumento público com uma cerca elétrica, de modo que, se o pichador encostar a mão aqui, ele vai sofrer uma descarga, e que possivelmente pode gerar uma arritmia, uma parada cardíaca. Bom, ele vai sofrer uma descarga, e essa descarga, ele pode vir a falecer. Bom, qual é a finalidade que se quer alcançar? A preservação de um monumento público da ação de pichador. Né? Mas o meio indicado é um meio razoável para isso? Ou seja, o que vale mais? O monumento ou a vida de uma pessoa? Uma vida, mesmo que seja de um pichador, é uma vida, é um ser humano? Então não é um meio razoável. Outros meios devem ser mais razoáveis para serem adotados a fim de alcançar aí essa finalidade. Então esse é o princípio da razoabilidade, que é a perfeita interação entre meios e fins. Por último aqui, um quarto princípio que eu quero citar. Quarto princípio reconhecido
é o princípio da continuidade. O nome desse princípio é continuidade na prestação de serviço público. Mas só continuidade já está bom, você já sabe o que é. Uma coisa já leva a outra. Nos concursos, eles colocam, nas bancas, nas provas, eles colocam continuidade. Então, o princípio da continuidade significa que os serviços públicos devem ser prestados de forma contínua, ou seja, sem interrupções. Diante aí da importância que existe na prestação de serviço público, né? Direto ou indiretamente, através de concessão, permissão, enfim. Então, continuidade na prestação de serviço público. Os serviços não podem ser paralisados, interrompidos. Mas tem duas exceções citadas pela doutrina. A primeira exceção são nas situações de emergência. Por exemplo, a retificação de uma linha que transfere energia elétrica através dessa linha, então pode ser paralisado. Na minha casa mesmo, a Light disse que ia paralisar o serviço de 11 da noite até as 5 da manhã para fazer a revisão aí, colocar os cabos que estão em cima do poste, colocar embaixo da calçada, né? Estão quebrando a calçada e tudo. Então há um serviço aí, não necessariamente de emergência, mas um serviço de melhoramento, aprimoramento. Nesse caso é possível, desde que seja razoável também, né? De 11 da noite às 5 da manhã é razoável. Agora não é razoável ficar uma semana inteira, um mês inteiro, isso não é razoável. Bom, mas enfim, vai trabalhar os dois princípios. Então, situação de emergência, aconteceu aí uma chuva torrencial, derrubou o poste. Né? Então, nessas situações de emergência e situações de aprimoramento, melhoramento da rede, dos serviços, tudo bem, aí é permitido. O Poder Judiciário tem várias jurisprudências nesse sentido, em que se continua aí sendo prestada a continuidade, de forma contínua o serviço. E numa segunda exceção, então, primeiro, situação de emergência, no segundo, é a inadimplência do usuário. Então, o usuário que não paga a conta vai ter o serviço cortado, isso é fato. Né? Depois vai brigar na justiça aí para querer danos morais e tal, não vai conseguir, porque ele é inadimplente, só dano moral. Se ele pagou direitinho e cortaram ainda assim, aí não pode. Mas se ele é inadimplente, é lógico que ele não vai ter o serviço prestado de forma contínua. É uma segunda exceção aqui citada pela doutrina com relação a esse princípio da continuidade. Bom, esses 4 princípios são os princípios comumente pedidos em concurso público, em bancas de concurso público, nas principais, pedem isso aí. E no outro vídeo nós vamos trabalhar nos exercícios envolvendo todas as questões que a gente está falando, todos os princípios, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.